o país inteiro pudesse parar e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, como nação, como imigrante, como igreja, como cidadão. E o Senhor tem feito grandes coisas. Então tudo começou lá na Inglaterra. Os peregrinos, eles amavam a Deus e a liberdade religiosa. O amor deles a Deus veio através da Bíblia e também os seus pais, que também ensinavam ali a palavra de Deus a eles. Naquele tempo, na Inglaterra, não havia plena liberdade religiosa. O rei Tiago I era ainda o rei da Inglaterra. Ele dizia que ele era o cabeça da igreja e também o cabeça do governo. Portanto, ele obrigava todos a atender a sua igreja. Os separatistas, que foram aqueles que se separaram da igreja da Inglaterra, porque queriam viver verdadeiramente o que a palavra de Deus ensina, este povo corajoso, eles faziam reuniões secretas, porque ninguém poderia saber, o governo não poderia descobrir. E quando isso acontecia, eles eram presos e muitas das vezes mortos. Os separatistas, eles foram então para a Holanda, em busca de uma liberdade de religião. Eles deixaram ali os seus lares, sua terra, e foram buscar a liberdade de adorar a Deus. Ficaram ali por um tempo, mas quando souberam do estabelecimento inglês em Jamestown, na Virgínia, aqui nos Estados Unidos, eles pediram permissão para virem à América, com o sonho de construírem a sua própria igreja. Um sonho de poder vir adorar a Deus em liberdade. Um sonho de poder chegar e poder ir à igreja sem ter medo de muitas das vezes ser lançado em prisões, serem mortos pelo governo que impediam dessa liberdade religiosa. Eu não sei se nossos irmãos estão preparados, mas nós vamos aqui convidar os peregrinos que fizeram uma viagem ali naquele barquinho. Aquele barquinho não era igual o barco que a gente vê hoje, né? A gente olha assim, nossa, é grande, mas não era muito grande não. Não era muito grande não. E dentro desse barco existia 102 pessoas. Foi no ano de 1620. Um grupo de separatistas embarcaram em um pequeno barco chamado Mayflower. A bordo existia 102 passageiros. Nem todos ali dentro daquele barco eram separatistas. Haviam pessoas também em busca de uma nova oportunidade de trabalho e também aventureiros, ao qual eram chamados de estranhos. Juntos ali nesse barco, os separatistas e os estranhos ficaram conhecidos como os peregrinos. Agora uma surpresa. O capitão daquele navio, Christopher Jones, ele havia planejado em navegar para Jamestown. Eu não sei se tem um mapa ali, não sei se os irmãos já viram. Jamestown, aqui na Virgínia. É um clima menos frio que aqui no norte, né? Eles então foram acometidos de uma grande tempestade que levou o barco para o norte. E eles vieram parar em Plymouth, Massachusetts, no mês de dezembro. E o que eles encontraram aqui? Muita neve, muito frio. E não havia muitos animais para caça. No meio de neve, os peregrinos agora trabalhavam para construir uma casa, chamada Casa Comum, onde seria também a fortaleza e a igreja. Muitos peregrinos adoeceram e metade deles faleceram neste inverno. Mesmo assim, eles não pensavam em desistir e também não murmuravam. Eles tinham certeza de que Deus iria ajudá-los. Aleluia! Amém? Pode ir, barquinho. Já paramos aqui, irmão. Portanto, o que temos aprendido com a vida destes servos de Deus que vieram em busca de uma liberdade? A liberdade que hoje nós temos de chegar na casa de Deus sem medo, aleluia, e adorar o nome do Senhor. E muitas das vezes murmuramos, porque não está tudo muito bem do jeito que nós queremos. Mas eles não murmuravam. Deixaram o seu país, a sua terra, e vieram para uma nação desconhecida, porque eles queriam adorar o nome do Senhor. Muitos deles
morreram. Muitas das vezes, quem sabe uma mãe perdeu o seu filho naquela viagem. Mas eles creram que o nosso Deus, o Deus que estava na frente daquele barco, era o Deus que ia cuidar deles nessa nova terra. Um dia os peregrinos receberam uma visita de um índio. Peregrino, cadê você? Nós chegamos, eles chegaram aqui no meio da neve e receberam a visita de um índio. Este índio, ele falava inglês. Algo que era muito estranho, porque os índios não falavam inglês. Eles tinham o seu próprio dialeto. E muitas das vezes, a maioria das vezes, os índios, eles não eram amigos. Eles não gostavam daquelas pessoas que estavam chegando com pele branca, que queriam habitar na terra. Eles não gostavam disso. Mas este índio era diferente. Ele era amigo. Nós vemos aqui mais uma providência de Deus, uma provisão divina. Pois esse índio também foi enviado para também ajudar os peregrinos. Ele ali ajudava muitas das vezes no frio ali, construindo casas, ajudando nas plantações, ensinando como fazer para sobreviver no inverno, como fazer para construir aquelas casas de madeira. Eles tiveram que tirar tudo ali na hora, cortar a árvore e preparar as suas próprias casas. Os peregrinos estavam agora, depois que passou esse período de inverno, eles plantaram. E quando a primeira colheita aconteceu, eles ficaram muito felizes. Os peregrinos estavam tão agradecidos a Deus pela misericórdia nesse primeiro ano que eles chegaram aqui, que em 1621, depois da primeira colheita, eles separaram um tempo para celebrarem gratidão a Deus. Eles lembraram de Deus, não somente na hora da angústia, da dificuldade, mas quando tudo ficou bem. Quando a primeira colheita aconteceu, quando já tinha alimento, quando já tinha sua casa, eles pararam para agradecer a Deus, porque sabiam que tudo foi o Senhor que ajudou, o Senhor que proporcionou. Aleluia. Os homens saíram então agora a caçar peru, as mulheres foram cozinhar milho, abóbora, feijão. Agora o Chief Massasoit, que era amigo, fizeram ali um acordo de paz, foi também celebrar o primeiro Thanksgiving. E levou com ele não só a família dele, mas 90 homens, 90 índios. Foram ali também celebrar esse dia de Thanksgiving, que foi o primeiro Thanksgiving. E eles ali comemoravam. E os índios, naquela ocasião, tiveram a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Pois os peregrinos ali leram a palavra de Deus, fizeram orações em agradecimento a Deus. O primeiro Thanksgiving durou 3 dias. Os índios ali ficaram felizes com aquela nova cultura na palavra de Deus que foi ensinada para eles. Foi um momento especial em gratidão, apesar dos peregrinos saberem agradecer a Deus, não na hora somente na alegria que estava tudo bem, mas eles também agradeceram a Deus quando eles estavam ali naquele inverno, naquilo que eles passaram. Na primeira colheita, o governador William Bradford proclamou um dia de ação de graças em oração a Deus pela provisão dos alimentos. E agora em 1623, um período de seca varreu aqui os Estados Unidos. Os colonos da Nova Terra proclamaram um dia de jejum e oração. E mais uma vez, depois que Deus envia a chuva dos céus, é celebrado um dia de ação de graças. Pouco mais tarde, William Bradford declara que a data de 29 de novembro seria consagrada como dia de oração, quando pastores e líderes agradeceriam a Deus por suas bênçãos sobre a nossa vida, sobre a nação. Na história dos Estados Unidos, muitas foram as celebrações de Thanksgiving e proclamação de datas em que os americanos se lembrariam de agradecer a Deus. Em 1789, o presidente George Washington proclamou o Dia Nacional de Ação de Graças e deveria ser celebrado na última quinta-feira do mês de novembro, em honra à Constituição dos Estados Unidos. Porém, Thomas Jefferson, o terceiro presidente, revogou essa lei, afirmando que a prática estava incorreta. Mas em 1863, Sarah Josepha Hale, autora do poema Mary Had a Little Lamb, muito conhecido dos americanos, convenceu Abraham Lincoln a proclamar o Thanksgiving como feriado nacional. Para a data,
ela escolheu a última quinta-feira de novembro por causa da declaração de George Washington. Em 1941, a data foi oficialmente transferida para a quarta quinta-feira de novembro. É interessante perceber que todas as celebrações de Thanksgiving no início da história dos Estados Unidos foram feitas para agradecer a Deus. Não importando os novos americanos, os maus tempos, o povo sabia que Deus era o Criador e provedor de todas as coisas. Neste ano, a celebração de Thanksgiving acontece hoje, no dia 27 de novembro. Que possamos agradecer essa oportunidade, agradecer a Deus porque Deus tem feito muito por nós. E pararmos nesse dia para agradecer pelo nosso trabalho, a nossa saúde, a nossa família, a oportunidade que Deus nos dá de chegarmos aqui na casa dele e termos a liberdade de servi-lo e adorar o seu nome. Que a liberdade possa ser usada para a honra e glória do nosso Deus. Em nome de Jesus.